Oi, meu nome é Leandro Ferreira Souza, sou estudante de História pela URGS, orientado pela professora Caroline Silveira Bauer e vinculado ao Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA. Nesse trabalho, falo sobre as possibilidades de pesquisas históricas que a combinação de duas ferramentas computacionais pode gerar a partir de grafos. Inicio falando sobre uma biblioteca da linguagem de programação Python chamada Twint. O Twint é uma ferramenta de raspagem de dados da internet, que utiliza como fonte de captação a rede social Twitter. A partir de algumas linhas de código, ele retorna ao usuário uma extensa lista de dados que podem ser exportados para a segunda ferramenta contida nesse trabalho, o GEF. O GEF é um software para visualização, análise, produção e manipulação de redes e grafos. Ele faz isso a partir de um conjunto de dados brutos que o usuário fornece, criando diversas formas de visualização desses dados a partir de filtros e algoritmos próprios. Em conjunto, esses dois dispositivos podem criar várias formas de revisar, reavaliar, reutilizar e interpretar informações contidas em uma imensa quantidade de dados. Falando melhor sobre a utilização de grafos como auxiliares visuais de uma pesquisa, devemos estar atentos à importância do papel do historiador e da historiadora na análise e na interpretação desses grafos, porque é somente sabendo como lidar com um documento histórico que conseguimos fazer as perguntas certas para esses materiais. E é igualmente importante entender que os grafos podem também ser fontes diretas para a produção de uma pesquisa, dependendo do que perguntaremos para ele, como lidamos com seus dados e o que faremos quando tivermos as respostas. Dessa forma, o enriquecimento metodológico e narrativo que essas produções visuais podem ter na historiografia é, dependendo de como lidamos com elas, incomensurável. Tanto como fonte, quanto como auxiliares diretos na criação de argumentos teóricos de um pesquisador ou pesquisadora, esses grafos e os dados que eles mobilizam podem ser exatamente a chave que uma pesquisa precisa para direcionar o seu resultado a um produto final. Para mostrar como funciona essa visualização de determinadas informações, eu produzi duas coletas e análises de dados entre os dias 14 e 19 de julho de 2021, utilizando o termo CPI vinculado a dois perfis do Twitter, o do senador da República Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, e o do senador Alessandro Vieira, membro da comissão. O resultado, inicialmente, foi esse. Foram, ao todo, 469 tweets vinculados à coleta com o senador Alessandro Vieira e 4.460 tweets com o senador Omar Aziz. Cada ponto no grafo é um usuário do Twitter e cada linha é uma interação entre dois desses usuários. Manipulando esses dados a partir de algoritmos do GEF que determinam quais são as subcomunidades existentes dentro dessa rede de relacionamentos e tratando eles para que eles me mostrem quais são os perfis que mais recebem interações, eu recebo esse resultado. Logo, eu já entendo que, além dos senadores com os quais eu fiz a raspagem de dados, existem outros perfis de impacto nesse recebimento de interações, como, por exemplo, outros senadores e senadoras da República, bem como, no caso do grafo do Omar Aziz, o presidente Jair Bolsonaro. Como ele está em outra cor, entendo que existe uma subcomunidade que não é a do senador Omar, que atua dentro das interações dele diretamente vinculado ao presidente da República. Assim, para entender o que essa subcomunidade representa, eu vou aplicar uma nova filtragem no GEF para me mostrar quais são os perfis que mais interagem com esses usuários de destaque, dessa forma. Logo percebo que existe um perfil em destaque aqui. Para entender o porquê, vou procurar nos dados brutos que eu tenho fora do GEF o que ocasionou essa intensidade de interações e chego até um tweet, que pode me fornecer problemáticas importantes, bem como me ajudar a entender a reação dos seguidores do presidente da República ao presidente da CPI. Por óbvio, não é a minha intenção aprofundar uma análise sobre esse contexto aqui, mas mostrar como, com alguns passos, eu posso ir de apenas uma coletânea gigantesca de postagens aleatórias para um dado específico que pode me ajudar a entender uma linha de atuação política muito importante no país. E isso pode ser feito de diversas formas, com diversos contextos, a partir de inúmeros assuntos. O uso das especificações a serem pesquisadas com Twint, bem como dos filtros aplicados no GEF, foram diretamente influenciados pela minha escolha. Cada historiador e historiadora pode aplicar essa ferramenta da forma que preferir e a partir da ótica necessária para a sua própria produção. Assim, reforço que, sabendo como lidar com uma fonte histórica e como trabalhar com a produção historiográfica a partir dela, o Twint, o GEF e o uso de redes visuais sobre diversos assuntos podem ser catalisadores para que nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, tenhamos maior aproximação dos nossos pares e principalmente do nosso público,
o público não acadêmico que quer ter acesso aos nossos trabalhos. O uso dessas ferramentas representa a vantagem de ter mais uma maneira de produzir argumentos e construir narrativas em torno dos temas que são pesquisados hoje dentro dos muros da universidade. Mais ainda, representa um facilitador na comunicação entre um historiador ou historiador e seu público. Eu fico por aqui, mas deixo meios digitais de me encontrar para quem tiver dicas, sugestões, outras ferramentas para me indicar nesse âmbito, enfim, qualquer comunicação e trocas que possam me auxiliar nesse trabalho. Obrigado.